Então abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Esse texto diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema como enfrentar vitoriosamente a tribulação. Como enfrentar vitoriosamente a tribulação. Depois de um breve tempo que Paulo enviou a primeira carta à igreja de Tessalônica, ele agora envia uma segunda carta. E é muito importante entender por quê. Se vocês notaram, aquela igreja fora estabelecida debaixo de uma intensa perseguição, a ponto de Paulo ter que sair da cidade, porque o povo se amotinou, o povo levou Jason, o hospedeiro de Paulo, diante das autoridades, e Tessalônica era uma cidade livre, e podia perder o status de cidade livre, e Paulo entendeu que não podia resistir àquele ataque, e ele resolve fugir, ele resolve sair dali para Bereia. E o que você vai perceber é que Paulo dali vai a Bereia, vai a Atenas e se estabelece em Corinto, e de Corinto ele manda a sua primeira carta, e agora ele está escrevendo de Corinto a segunda carta, e ainda diz que a perseguição, em vez de ter estacionado ou reduzido, esta perseguição ainda estava aumentando. Ele escreveu a primeira carta para responder algumas perguntas dos crentes de Tessalônica. A primeira pergunta é o que ia acontecer com os crentes que estavam mortos. Estavam em prejuízo? Em desvantagem? E Paulo escreve a primeira carta, capítulo 4, versos 13 a 18, para dizer que os que morreram em Cristo não estavam em desvantagem. Ainda no capítulo 5 da primeira carta, ele escreve para responder uma outra pergunta. Como é que Cristo vai voltar? E ele responde que Cristo voltará como um ladrão de noite. Uma hora em que ninguém estiver esperando. Mas agora, ao escrever essa segunda carta, Paulo ainda vai tratar de alguns outros problemas que estavam existindo naquela igreja. Como, por exemplo, a intensa perseguição, a grande tribulação. E alguns crentes daquela igreja, ao receberem a primeira carta, reagiram de maneira hostil à autoridade de Paulo,
resistiram ao ministério de Paulo. E Paulo precisa escrever essa segunda carta para corrigir esses desvios. Algumas pessoas estavam deixando o seu trabalho, as suas lides, vivendo às custas dos outros membros da igreja. E Paulo então precisa escrever a segunda carta para dizer o seguinte: olha, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Você precisa ter uma ética correta e não querer viver às custas das pessoas. Então, nesta carta, ele vai agora começar saudando aqueles crentes, e você pode perceber que ele sempre vai usar as mesmas formas. Ele vai usar o remetente, ele vai usar o destinatário, ele vai usar a súplica de uma bênção especial da parte de Deus para aquelas pessoas para quem ele está escrevendo. Vamos olhar aqui introdutoriamente 3 coisas. Primeiro, os remetentes da carta. Olha aí comigo. Paulo, Silvano e Timóteo. Esta carta, na verdade, não foi uma carta escrita a 3 mãos. Não é como que uma carta de 3 missionários para a igreja. Quando Paulo cita esses 2 irmãos aí, em companhia com ele, ele está sendo apenas educado, polido, fidalgo. Ele está apenas com muito carinho incluindo os seus colaboradores que estavam junto dele, mas não que Silas e Timóteo fossem coautores desta carta. Esta carta é uma carta de Paulo. Ele é o autor da carta. Ele menciona que Silas e Timóteo, num gesto de fidalguia e num gesto de honra a esses obreiros que trabalhavam com ele. Os destinatários da carta são os mesmos. Só um detalhe, Paulo agora vai acrescentar um fato. Aqui no verso 1, quando ele vai dizer, em Deus, nosso Pai. Essa expressão, nosso Pai, não aparece na primeira carta, só aparece nessa segunda carta. E o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, que a igreja estava radicada em Tessalônica, mas ela estava firmada em Deus Pai. Em outros termos, Paulo está dizendo que a igreja tem sempre 2 endereços. A igreja está em Tessalônica e está em Deus. A igreja está em Vitória e está em Deus. Ela tem um endereço geográfico e ela tem um endereço espiritual. Ela tem suas raízes na terra, mas ela está escondida com Deus em Cristo nas regiões celestes. Aí, em terceiro lugar, Paulo menciona as bênçãos rogadas através da carta. E note você as 2 palavras preferidas de Paulo, graça e paz. O que significa graça e paz? Graça é um dom imerecido. A graça é a fonte. A paz é o rio caudaloso que flui dessa fonte. Portanto, não há paz sem graça. A Bíblia diz para o ímpio não tem paz. Ninguém pode experimentar paz sem primeiro ter experimentado a graça. A paz é fruto da graça. A graça é a mãe da paz. A graça fala de salvação. A paz fala do resultado dessa salvação. E Paulo está rogando a Deus graça e paz para a igreja. Eu gostaria de nós olharmos então, considerar o conteúdo deste primeiro capítulo. E Paulo vai nos mostrar algumas verdades sublimes. A primeira delas é a gratidão que se expressa em elogios. Versículos 3 e 4. Preste atenção. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Como é justo. Se a vossa fé cresce sobremaneira, vosso amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Notem vocês um fato maravilhoso. Paulo tinha ensinado na primeira carta, em tudo dai graça. Agora ele está seguindo aquilo que ele mesmo ensinou. Esse homem, em vez de murmurar, de lamentar, de reclamar, de se entregar aos queixumes, esse homem abre a carta num cântico de agradecimento a Deus e nos ensinando um grande princípio. Você deve e eu devo aprender a agradecer a Deus pela vida das pessoas e tornar isso conhecido a elas. Quantas vezes, meu irmão, você tem gratidão no seu coração pela vida de alguém
mas este alguém nunca ficou sabendo da sua gratidão. Você fala secretamente com Deus: Deus, eu te dou graças por fulano, Deus, eu te dou graças por Beltrano, Deus, eu te dou graças por aquele grupo, mas esta pessoa nunca ficou sabendo da sua gratidão a Deus em relação a ela. Paulo faz questão de dizer isso para a igreja: olha, eu não cesso de dar graças a Deus pela vida de vocês. E aqui nós vamos olhar duas coisas. Primeiro, o alcance desse elogio de Paulo. Esse elogio de Paulo tem dois endereçamentos. O primeiro endereçamento é um endereçamento vertical, para cima, para o alto. Olha o verso 3, quando ele diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros. Veja você uma coisa interessante. Paulo tinha razões de tristeza na igreja de Tessalônica? Tinha. Tinha um grupo lá dentro da igreja que não estava respeitando a sua autoridade, que não estava observando as suas ordens. Querem ver uma coisa? Capítulo 3, versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Olha o verso 11. Pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Ponto aqui. Quantas vezes, no universo de 100, de 200, de 300, de 400, de 500 pessoas, você tem 499 pessoas que abençoam você, que encorajam você, que estimulam você. Aí você tem uma pessoa que pega no seu pé. E às vezes você perde a alegria por causa das 499 e se entristece e se deixa encher de amargura por causa de uma única pessoa. Paulo não deixou que este grupo, que estava vivendo desordenadamente na igreja, em desobediência aos ensinos que ele já tinha dado na primeira carta, tirasse a alegria dele. Ele foca sua atenção em alegria, em gratidão a Deus por aqueles que estão vivendo e caminhando na graça de Deus, na fé, no amor e na constância. Que coisa boa quando você pode aproximar-se de Deus e encher a sua alma de alegria pela vida daqueles que andam com Deus. Então, endereçamento vertical. O segundo endereçamento do elogio de Paulo e do agradecimento de Paulo é o endereçamento horizontal. Olha o verso 4. Olha o verso 4 comigo. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. O que Paulo está falando? Paulo está dizendo que ele falava bem dos crentes de Tessalônica no meio das outras igrejas. Deixa eu perguntar para você. Você fala bem dos seus irmãos para outras pessoas? Você tem o hábito de comentar positivamente sobre o testemunho de outras pessoas? Você é aquela pessoa que levanta a imagem das pessoas para outrem? Olha o que Paulo está fazendo aqui. Ele está estimulando, ou melhor, ele está elogiando os crentes de Tessalônica com outras igrejas. Em outras palavras, Paulo não tinha nenhum constrangimento de honrar as pessoas de maneira honesta, de tecer elogios sinceros. Eu acho que esse é um dos princípios mais lindos da Bíblia e que as empresas seculares estão seguindo hoje. Se você perceber hoje, qualquer grande empresa, ou qualquer empresa que queira caminhar para frente, trabalha a questão motivacional. Sabendo que um funcionário motivado produz mais do que um funcionário desmotivado. E quando você está encorajado, quando você está estimulado, quando você trabalha num ambiente de alegria, de harmonia, de paz, de mútuo encorajamento, você caminha com mais rapidez, você trabalha com mais alegria, você produz com mais eficiência. E Paulo era aquele pastor, Paulo era aquele missionário que ele não tinha nenhuma dificuldade de elogiar os crentes naquilo que precisavam ser elogiados e por isso ganhava o direito de exortá-los na hora certa, com a medida certa. Gratidão. Vamos ver qual é o conteúdo do elogio. Vimos o alcance do elogio. Vamos ver o conteúdo do elogio. Versículos 3 e 4. Ele está dando graças a Deus por 3 razões. Primeiro,
pois a vossa fé cresce sobremaneira. Ele está agradecendo a Deus por 3 razões: fé, amor e paciência. Vamos ver o primeiro ponto. Em primeiro lugar, uma fé que cresce esplendidamente. Notem vocês que Paulo já tinha pedido isso para Deus em relação à igreja na primeira carta, capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim: orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Agora, depois que ele orou insistentemente com Deus para reparar as deficiências da fé daqueles crentes, ele escreve a segunda carta, alegre, feliz, dando graças a Deus, porque ele diz: a fé de vocês está aumentando expressivamente. Ou seja, Deus respondeu à oração dele em relação à sua súplica em favor dos crentes tessalonicenses. Em outros termos também, irmão, aquela igreja está sendo perseguida. O que ele está dizendo é que a fé é como os músculos do nosso corpo. Só podem ficar fortes e rijos com o teste, com o esforço, com o trabalho. Como você não aprende a nadar lendo um livro de natação, você também não pode ter uma fé robusta sem passar pelas provas. Nós não gostamos às vezes das provas. Às vezes nós lamentamos das provas, nós choramos por causa delas. Mas este é o campo de treinamento de Deus para exercitar e fortalecer a nossa fé. Leia a galeria da fé em Hebreus 11. E vocês vão ver que todos aqueles heróis da fé foram homens e mulheres que passaram por intensas provas. Se você não passa por provas, sua vida pode ser mansa, mas também a sua fé vai ser fraca. Você vai ter uma vida tranquila, mas você também vai ter uma vida rasa. E Paulo está dando graças a Deus, porque a fé daqueles irmãos estava crescendo esplendidamente, além da expectativa, transcendendo. Segundo lugar, por que ele está dando graça? Olha aí o versículo 3. Por um amor mútuo em pleno crescimento. Ele diz assim: e o vosso amor de uns para com os outros vai aumentando. Você pode dizer isso a seu respeito? Quando você para avaliar seu amor pelos seus irmãos, você acha que está melhor hoje do que esteve o ano passado? Se você tiver que dar uma nota de avaliação na sua vida espiritual, você poderia dizer que nesse ano teve uma melhora, teve um avanço, teve um crescimento. Você está mais próximo das pessoas. Você é encorajador com mais intensidade das pessoas. Você tem se aproximado de alguém que não se aproximava antes. Você tem encorajado alguém que não encorajava antes. Você tem estimulado alguém que não estimulara antes. Você tem abençoado alguém que não tinha abençoado antes. Você poderia dizer que o seu amor uns pelos outros está aumentando. A Bíblia diz que o amor é a marca de um cristão. Você é conhecido como um cristão, como um discípulo, não é pelo conhecimento que você tem apenas, não é pelas experiências ricas que você tem apenas, é pelo amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Este é o maior mandamento. Esta, segundo a linguagem de Francis Schaeffer, é a apologética final. É a apologética final. Mas Paulo está agradecendo a Deus por uma terceira razão. Qual é a terceira razão? Versículo 4. Uma paciência triunfadora, a tal ponto de que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Talvez você possa parar e perguntar o seguinte, volta lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Notem vocês que ele está dando graças porque a fé cresceu, porque o amor aumentou, mas ele não fala de esperança agora. E alguns estudiosos mais apressados dizem que esta igreja tinha perdido a esperança. Isso não é verdade. Embora Paulo não tenha usado a palavra esperança aqui, notem vocês que ele está falando do fruto da esperança, porque ele usa uma expressão aqui, que ele está dando graças a Deus, se gloriando dos irmãos entre outras igrejas,
à vista da vossa constância e fé. A palavra constância aqui é uma das palavras mais importantes da língua grega. É a palavra ripomone, que é paciência triunfadora. Não é aquela paciência que você suporta estoicamente um problema, mas é aquela paciência que você caminha triunfante, vitoriosamente, não como se caminhasse para um anoitecer escuro, mas caminhando para uma aurora radiosa. O que Paulo está dizendo é que no meio das muitas tribulações que a igreja está enfrentando, ela não tinha perdido a esperança, nem perdido a alegria. Isso é algo maravilhoso, porque ele cita aí, irmãos, duas expressões interessantíssimas. No versículo 4, em todas as vossas perseguições e tribulações. A palavra perseguições aqui, na língua grega, traz a ideia de sofrimento físico. E a palavra tribulação aí, de pressão. Aquela igreja estava enfrentando perseguições físicas. Alguns crentes estavam sendo presos. Alguns crentes estavam sendo torturados. Não tardou para que alguns crentes fossem até martirizados. Mas no meio de toda esta tribulação, dessa perseguição física e dessas pressões de circunstâncias várias, eles não perderam a alegria, eles não perderam a esperança, eles não perderam a confiança em Deus. Agora notem vocês algo maravilhoso aí, no versículo 4. A tal ponto de nós mesmos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância. O que Paulo está querendo dizer? É que Paulo usava o exemplo da igreja de Tessalônica para encorajar outros crentes. Ou seja, aquilo que acontece com você, meu amado, acontece com você com um propósito. Paulo diz que nós somos consolados em toda a nossa tribulação para podermos consolar outros com a mesma consolação com que somos consolados por Deus. Deus não desperdiça sofrimento nos seus filhos. Quando você passa por uma angústia, quando você passa por um problema, quando você passa por uma luta, Deus tem um propósito nisso, que você se transforme não apenas num receptáculo da consolação, mas para que você se transforme num rio de consolação, num canal de consolação. Você não é como o Mar Morto, que apenas recebe as águas e não as distribui. Você é como o Mar da Galileia, que recebe as águas que vêm do Jordão e abre novamente um canal para que essas mesmas águas vá irrigando terrenos áridos para ali abaixo e vão desaguar lá no Mar Morto. Deus quer que você seja não apenas poço, que você seja uma fonte que jorra. Quando você passar por um problema, pense: por que, meu Deus, o Senhor está permitindo que eu passe por essa luta? Depois, como, meu Deus, esta luta e esta dor e essa aflição que eu estou passando pode abençoar outras pessoas e encorajar outras pessoas? Vamos ao segundo ponto. A tribulação, cálice que o povo de Deus precisa beber até o último. Preste atenção, versículos 5 e 6. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Muitos crentes sinceros acreditam que os salvos não passarão pela grande tribulação. Acreditam que antes que esse tempo terrível aconteça, da perseguição implacável do diabo, da perseguição implacável do mundo, da perseguição implacável dos ímpios contra a igreja, a noiva do Cordeiro já terá sido retirada e arrebatada da terra. Desta maneira que sensacionalistas pregam que haverá um arrebatamento secreto e uma segunda vinda visível. E que no intervalo desses dois eventos, do arrebatamento secreto e da segunda vinda visível, e eles dizem que este é um período de 7 anos, então é nesses 7 anos que vai acontecer a grande tribulação. Mas a igreja não estará aqui mais para contar a história. Eu quero dizer para os meus irmãos que o ensino mais consistente da Escritura é que a igreja não será removida antes
da grande tribulação. Mas a igreja será retirada do meio da grande tribulação. Ela não será poupada da tribulação, ela será liberta na tribulação. Em outras palavras, a igreja de Deus enfrentará a grande tribulação. Você pode perceber o texto? Que o livramento da igreja é do miolo, é do epicentro desta grande tribulação. Enquanto ela está acontecendo, no mesmo momento em que Deus livra a igreja, Ele julga o mundo. De tal forma que nós temos que entender aquilo que a Bíblia diz, que importa-nos entrar no reino de Deus por meio de muitas. A igreja de Cristo sempre foi uma igreja mártir, uma igreja perseguida, uma igreja torturada, uma igreja que enfrentou até mesmo mártir. Foi nesse sentido que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. A palavra testemunhas ali, mártir, onde vem martiria. Deus nos chamou para dar a nossa vida. E esta tribulação, ela é contemporânea durante todo o tempo. Nunca houve um período da história da igreja que não pudesse dizer tem tribulação. Tem tribulação. É claro que vai existir uma tribulação final, mais apertada, mais dolorosa, mais dramática, e certamente nós caminhamos para lá. Terceiro ponto. A segunda vinda de Cristo. A vitória triunfante de Cristo e da sua igreja. Você vai notar, a partir do verso 5 até o verso 10, uma descrição da segunda vinda de Cristo. Ele vem em pessoa, ele vem em poder, ele vem em glória, ele vem em... Olha comigo o verso 7. Primeira coisa, a segunda vinda de Cristo será pessoal e visível. E a vós outros que estáis atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Eu chamo a sua atenção para a palavra manifestar. A palavra manifestar aí é a palavra grega apocalipse. E o que significa Apocalipse? Título do último livro da Bíblia. Apocalipse significa tirar o véu, levantar o véu e mostrar claramente, nitidamente, o que estava escondido. Hoje, para nós, Jesus Cristo está escondido do nosso olho físico. Ele está lá no céu, assentado no trono, de onde ele governa a igreja e de onde ele há de vir. Mas Paulo está dizendo que haverá um dia, o grande dia, em que o véu vai ser retirado e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então a sua vinda será uma vinda visível. Visível. Segundo lugar, a segunda vinda de Cristo revelará a sua absoluta autoridade. Versículo 7, quando diz assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando os céus se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. O que significa essa expressão, querido? Com os anjos do seu poder. Ele vai se manifestar, o Senhor Jesus vai se manifestar do céu. Preste atenção nessa expressão aí. Ele vai se manifestar quando do céu. E quando o texto está querendo do céu, ele está falando não só da origem, mas ele está falando da autoridade deste que vem. Ele vem da morada de Deus, a autoridade de Deus, para executar o juízo e a recompensa. De que maneira ele vem do céu? Vem montado em seu cavalo branco. É óbvio que são a figura de linguagem. Ele vem com as suas roupas tintas de sangue. E aqui não é sangue dele, não. Apocalipse 9, quando fala que os seus vestidos estão tintos de sangue, é porque ele vem para juízo, ele vem para vingança. Se você olhar para a figura de Apocalipse, existe uma grande diferença na vinda de Jesus, porque ele vem para os salvos na figura de uma colheita, e ele vem para os ímpios na figura de uma vindima, de alguém que vai pisar as uvas no lagar. E de repente o que você tem não é suco de uva, é sangue. E esse sangue vem até os
freios dos cavalos. Numa extensão, cobre todo o território de Israel, porque era a geografia que o autor estava escrevendo. Se você pensar que vem nos freios dos cavalos, dá praticamente 1,5 metro, numa extensão de mais 200 quilômetros. Porque está dizendo que quando Jesus voltar, o juízo dele será implacável, que ninguém poderá escapar. Ele veio do céu para o julgamento, para julgar, por isso o seu manto está tinto de sangue, uma espada afiada sai da sua boca, e diz a Bíblia que ele não vai usar, e algumas pessoas pensam na questão da batalha do Armagedon, que vai ter um exército para cá, outro exército para lá, e empunha espada, e joga canhão. A Bíblia diz que nessa grande batalha final, só existe uma arma que vai ser usada, é a espada que sai da boca do cordeiro, a espada que sai da boca deste que está montado neste cavalo branco, e com esta espada ele vai vencer, diz a Bíblia, com um sopro da sua boca, ele vai matar o anticristo. Então é uma vinda também para aplicação do seu juízo. Diz a Bíblia que essa situação vai ser tão dramática que Apocalipse 6, versículos 12 a 17, descreve esse momento como se as colunas do universo estivessem abaladas, como se o teto do universo estivesse caindo, e como se os poderosos da terra, assustados, buscassem uma caverna para se esconder, e ninguém pode escondê-los da ira do cordeiro, e eles estão desesperados, não por causa da morte, eles estão querendo morrer, mas a morte foge deles, e eles não conseguem também fugir da ira do cordeiro de Deus. E diz a Bíblia, vai se assentar no trono, vai julgar as... Terceiro lugar, a segunda vinda de Cristo será acompanhada de um séquito poderoso, porque o verso 7 nos informa que o Senhor Jesus vem com os anjos do seu poder. Preste atenção, irmãos, que os anjos vêm não apenas como escolta, como um séquito. Diz o texto que os anjos vêm como agentes, não apenas da graça, mas agentes do juízo. Porque os anjos vêm, em primeiro lugar, para recolher o trigo e colocá-lo no celeiro. Vem para juntar os eleitos, os salvos, os 4 cantos da terra. E vem também para recolher os ímpios, como palha, e lançá-los na fornalha. Então note você que esta é uma cena vívida, esta é uma cena eloquente, esta é uma cena absolutamente de profundo impacto para o nosso coração. Quarto lugar, a segunda vinda de Cristo será marcada por um esplendor aterrador. Olha o verso 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esta expressão em chama de fogo, irmão, é uma expressão muito forte. O apóstolo Paulo está querendo dizer que quando Jesus voltar, não tem mais chance. Não tem mais. Para mim, um dos grandes perigos da teologia dispensacionalista é de oferecer às pessoas uma esperança de salvação depois da segunda vinda. Você não foi na primeira chamada, conseguirá talvez ir na segunda chamada. Você não passou no primeiro turno, quem sabe você passa no segundo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus se manifestar no céu, com os anjos do seu poder, chama de fogo, não tem mais. Acabou. A porta vai estar fechada. Ele não vem mais como advogado, ele vem como juiz. Ele não vem mais para salvar, ele vem para julgar. Ele não vem mais humilde, montado no jumentinho. Ele vem como rei glorioso, como juiz, que vai se assentar no trono e vai julgar as nações. Não haverá mais chance, não haverá mais oportunidade. Por isso, o quarto ponto que eu quero focar é o juízo, o tempo da recompensa e da retribuição. Novamente, eu quero pensar sobre aquilo que os dispensacionalistas ensinam sobre esse assunto, porque normalmente eles pregam que há 3 juízos bem distintos. O primeiro juízo é aquele que vai acontecer na segunda vinda, ou seja, no arrebatamento, na parousia. Segundo juízo vai acontecer em sua segunda vinda, 7 anos depois, ou seja, depois da grande tribulação,
na sua revelação, na sua segunda vinda visível. E esse juízo vai alcançar, via de regra, aquelas pessoas que perseguiram os judeus no período da grande tribulação. E o terceiro juízo vai ser o juízo do trono branco, depois do milênio, depois de 1000 anos, depois da segunda vinda de Cristo. Esse seria um juízo apenas para os ímpios. Quando você vai examinar a Bíblia mais detidamente, você vai perceber que a Bíblia não fala de vários juízos. A Bíblia fala do dia do juízo. O dia. O dia do juízo. E o dia do juízo vai acontecer imediatamente após a sua segunda vinda. Visível, pessoal, audível, gloriosa, poderosa, retumbante. E você pode perguntar, para que ele virá? Qual o propósito da sua vida? Você vai notar comigo duas coisas. O Senhor Jesus Cristo vem para recompensa e ele vem para retribuição. Ele vem para recompensar os salvos e ele vem para penalizar e vingar dos ímpios. Então vamos considerar comigo o primeiro propósito do juízo, que é o aspecto remunerativo para os salvos. Olha comigo os versos 5, 7 e 10. Olha o propósito do juízo em relação aos salvos. Algumas pessoas dizem, eu não acredito que o crente vai passar pelo juízo. Por que o crente tem que passar pelo juízo? A Bíblia diz, em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê que será condenado. Então, por que o crente vai entrar para o juízo? E vamos ver aqui, então, por que e para que o crente vai entrar no juízo remunerativo. Vamos olhar, por favor. Versículos 5, 7 e 10. Eu quero chamar a sua atenção aqui, dois aspectos dessa justiça divina. No dia do juízo, a justiça divina se manifestará remunerativa, ou seja, para recompensar e galardoar os salvos. E eu destaco aqui três coisas. Primeiro, olha comigo o verso. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Eles serão considerados dignos do reino. Veja você, que o texto não está querendo dizer que o sofrimento que tornará você digno do reino. Ninguém vai entrar no céu porque sofreu. Não é isso que Paulo está ensinando. O sofrimento não salva. O sofrimento não é remidor. Aquela ideia da Idade Média, que uma pessoa vai para um purgatório, sofre lá 100, 200, 500, 1000 anos no fogo do purgatório, e aí ele é purificado. Agora ele merece entrar no céu, ele está apto a entrar no céu. É estranho o ensino bíblico. Estranho. O sofrimento em si não tem o poder de salvar, mas o que Paulo está dizendo, que aqueles que sofreram por causa do Evangelho, aqueles que perseveraram firmes na fé apesar da perseguição, aqueles que passaram pela grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, elas agora são dignas para entrar no reino de Deus. E no reino aqui, meus irmãos, entendendo o reino de glória. Reino de glória. Ao mesmo tempo que os que perseguem o povo de Deus sofrerão punição, aqueles que sofrem as perseguições por causa da sua fé receberão galardão. Segundo aspecto, versículo 7. Eles terão alívio da tribulação. Olha o versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Note você que a igreja não será poupada da tribulação, mas emergirá vitoriosa do meio dela. Quando Jesus voltar, vai existir alívio. Essa palavra alívio aqui traz a ideia de relaxamento. Como você estica a corda de um arco e depois que você joga a flecha, a corda fica aliviada de tensão. É essa palavra que quer passar para nós. Ele está dizendo que a vida aqui é uma vida de tensão, de pressão, de angústia, de sofrimento, de lutas, de lágrimas,
de muitas aflições, de muitas tribulações, de muitas perseguições. Aqui não é colônia de férias, aqui não é parque de diversões, aqui não é estufa espiritual, aqui não é lugar de amenidades, aqui é luta mesmo, aqui é prova mesmo, aqui é vale mesmo. Mas haverá um dia que você vai ter um alívio. Que dia vai ser esse? Quando Jesus se manifesta do céu, com os anjos do seu poder, da segunda vinda de Cristo. Por isso, meu amado irmão, enquanto Jesus não voltar, não espere amenidades. Enquanto Jesus não voltar, não espere colônia de férias. É batalha, é luta. Por isso nós vamos ter, nesse dia, alívio da tribulação. Terceiro lugar, olha comigo o verso 10, parte A. Quando vier, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Irmãos, olha que coisa preciosíssima está escrita aqui. Quando Jesus voltar, cheio de glória, a glória dele vai estar em você. A Shekinah dele vai estar brilhando em você. Você vai ser um palco reluzente da glória deste Cristo glorioso que descerá do céu. E mais, ele será admirado em você. A beleza dele vai estar refletida em você. O fulgor dele vai estar estampado em você. Ele vai se alegrar em você, na linguagem de Isaías, como o noivo se alegra da noiva, porque nesse momento, você como noiva, será como uma noiva santa, pura, sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito. Ele vai se deleitar em você, se regozijar em você. E essa é uma linguagem lindíssima, romântica e verdadeira, que o Senhor Jesus não apenas virá em glória, mas nós teremos extensão dessa glória. E o mundo inteiro vai admirar Jesus olhando para você. Olhando para você. Então note você que o propósito do crente entrar em juízo é para que ele receba os galardões, é para que ele receba o refrigério, para que ele receba os benefícios plenos, completos, superlativos e absolutos dessa redenção. Paulo diz que agora nós recebemos apenas o penhor, irmão. Note você já está salvo, você já está salvo. Mas você já está salvo apenas pela promessa. Você ainda não tomou posse definitiva e plena desta salvação. A posse definitiva e plena dessa salvação, você a tomará na glória, quando Jesus voltar. Quando você tiver um corpo de glória, quando não terá vestígio de pecado mais em você, quando a beleza e a glória de Cristo estiver brilhando e refletindo a sua vida. Nós cantávamos um hino antigamente, que a beleza de Cristo, nesse dia, a beleza de Cristo será vista plenamente em você. Vamos ver o aspecto contrário disso. No dia do juízo, a justiça divina se manifestará retributiva. Agora já não é remunerativa, não. Retributiva é o contrário de remunerativo. A justiça divina se manifestará retributiva aos ímpios. Versos 6, 8 e 9. Eu quero aqui destacar para os meus irmãos 4 coisas que os ímpios terão que enfrentar no dia do juízo. Primeiro, eles sofrerão uma tribulação sem alívio. Olha o versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Os provocadores de tribulação receberão tribulação. Nós que somos atribulados teremos um alívio eterno. Os que nos atribulam terão a tribulação eterna. Olha a inversão dos papéis. Quero que você preste atenção numa expressão aqui muito importante. A Bíblia diz que para o ímpio não tem pai. Enquanto durar a eternidade, durará a tribulação do ímpio. A Bíblia diz que esse será um tormento, sem consolo. Se alguém estivesse uma chama e não conseguisse receber sequer uma gota d'água. Pense você, aquela cena que aconteceu no dia 17 de julho, ali na Avenida Washington Luiz, em São Paulo. Você viu esta cena várias vezes, eu estou certo. Caminhão de bombeiro, durante uma noite inteira,
jogou jatos e mais jatos d'água para tentar apagar aquela chama. Segundo os estudiosos, ali tinha calor de 1000 graus centígrados. E eu pergunto a você, numa situação daquela, o que valeria uma gota d'água? Mas até isso será negado aos ímpios. Nem uma gota. Eles serão atribulados, sem alívio. Segundo lugar, eles sofrerão a justa vingança de Deus. Olha o verso 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós ficamos até chocados com essa expressão vingança de Deus. É pesada. Mas a Bíblia diz assim, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. O que semeia na carne, da carne colhe corrupção. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque este Deus é um fogo consumidor. A Bíblia diz que aquele que quer viver uma vida de impureza sexual, ele vai cair nas mãos de Deus como vingador. Fala em 1 Tessalonicenses 4:6. A primeira carta, Paulo falou sobre isso. E que esta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. E quando Paulo está tratando dos problemas interrelacionais, de contendas, de mágoas, de brigas, de ódios, de ranços, ele diz assim, não vos vingueis uns aos outros, amados, dai lugar à ira, porque a mim pertence a vingança. E quando o Senhor Jesus voltar na sua glória, ele vai tomar vingança contra estes ímpios que perseguiram a igreja. E aquilo que eles fizeram contra o povo de Deus, estas mesmas coisas cairão sobre as suas próprias cabeças. Querem um exemplo? Lembram de Faraó que tentou afogar os meninos hebreus no rio Nilo? Pois os seus soldados foram afogados no rio Nilo. Lembram quando Amã tramou para matar os judeus? Pois ele e a sua família foram vítimas da sua trama. Lembram quando os governadores e os sátrapas do rei Dario orquestraram contra Daniel para jogá-lo na cova dos leões? Pois eles que tramaram foram jogados na cova dos leões e mortos. Então a Bíblia diz que o mal que o homem faz cairá sobre a sua própria cabeça. E ainda que ele não receba a justa vingança aqui, jamais escaparão do tribunal justo de Deus. Terceiro lugar, ou melhor, antes de ir para o terceiro lugar, é importante você entender o que está escrito aí. Versículo 8. Essa vingança é tomada contra quem? Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Alguns estudiosos querem crer, Paulo esteja falando de dois grupos aqui. Esteja falando dos judeus que conheciam a Deus e falando dos gentios que não conheciam a Deus e falando dos judeus que conheciam, mas não obedeciam ao evangelho. Eu prefiro crer que Paulo está falando do mesmo grupo. Porque quando ele usa a palavra aqui dos que não conhecem a Deus, ele não está falando daqueles que ignoram Deus, ou no sentido daqueles que são ignorantes acerca de Deus. Ele está falando daquela ignorância deliberada. Daquelas pessoas que, mesmo tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram glórias. É daquela pessoa que rechaça Deus, apesar de conhecer acerca de Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus são de todos conhecidos. Ele está dizendo o seguinte, aquelas pessoas que rebelaram-se contra Deus, que desprezaram o conhecimento de Deus, que propositadamente desobedeceram o evangelho de Deus, essas pessoas cairão nas mãos reto, justo, juiz. Vamos ver em terceiro lugar então. Em terceiro lugar, eles sofrerão penalidade de eterna destruição. Versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição,
Note você, aqui é uma expressão que precisa ser esclarecida, porque há alguns segmentos religiosos que pegam essa expressão, eterna destruição, para pregarem uma doutrina que não é bíblica, que é a doutrina do aniquilamento. A ideia é a seguinte, que se você não for salvo, perdido você também não será. E se você não for salvo, você será destruído, aniquilado, deixa de existir. Cessa a existência. Na verdade, não é isso que Paulo está dizendo. Por isso ele usa uma palavra aí que não combina com aniquilamento, que é a palavra eterna. Ele está falando, no versículo 9, sofrerão penalidade de eterna destruição. Se fosse cessação de existência, ou se fosse aniquilamento, não caberia aqui a palavra eterna. O que ele está falando aqui é que estas pessoas sofrerão uma penalidade de completa destruição, ou seja, da perda de todas as coisas que dão valor à existência, jamais podendo recuperar essas coisas. É uma chance que nunca mais poderá ser recuperada. Em último lugar, em quarto lugar, eles serão banidos para sempre da face do Senhor e da glória do seu poder. Preste atenção, o que é vida eterna? Qual o conceito de Jesus sobre vida eterna? Lá em João 17,3 diz que vida eterna é conhecer a Deus, ter comunhão com Ele. Se conhecer a Deus, deleitar-se em Deus, ter intimidade com Deus, ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, é a essência da vida eterna, significa que estar banido de Deus é o oposto de vida eterna. Ou seja, condenação eterna. Condenação eterna é estar para sempre afastado de Deus. Agora preste atenção. Preste atenção. O juízo final, irmãos, não mudará o status quo de ninguém. O livro de Apocalipse termina dizendo o seguinte, que o ímpio continua praticando piedade, o justo continua sendo. O que significa isso? O que acontece com o ímpio? Ele diz, eu não quero Deus, eu rejeito Deus. Mas sabe o que Deus vai dizer no juízo final? Tudo bem, você não quer não? Você está condenado a passar eternamente desfrutando o que você quer. Viver longe de mim. É por isso que a Bíblia diz que Deus entregou estes homens ao desejo dele. E isso é condenação eterna. Estar fadado a viver eternamente longe de face. Deus é vida. Portanto, a perdição é morte e morte eterna. Vamos terminar. O último ponto. Na verdade, é uma oração de Paulo. Olha como Paulo é este pastor tão cuidadoso. Ele consolou aqueles crentes no meio da tribulação, fazendo elogios a eles, do crescimento deles, do progresso deles. Paulo confortou esses crentes, elogiando-os entre os demais irmãos. Paulo encorajou esses crentes, dizendo para eles que quando Jesus voltar, eles seriam premiados e galardoados. Mas agora Paulo termina essa carta orando por eles, fazendo dois pedidos principais. Eu quero considerar. O primeiro pedido dele, Paulo está no versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, vocês são dignos do reino. Vocês vão entrar neste reino de glória. Já que vocês vão entrar neste reino de glória, irmãos, vivam de maneira digna deste reino aqui e agora. Em outras palavras, se o seu destino é o céu, viva de maneira coerente com este céu aqui e agora. Se você está indo para o céu, tenha prazer nas coisas do céu aqui e agora. Não tem sentido a pessoa dizer, eu quero ir para o céu, eu vou para o céu, meu destino é o céu, minha pátria é o céu, o meu lar é o céu, o meu país é o céu, a minha herança está no céu, e você olha para a vida dele aqui e agora, ele está fazendo tudo o contrário e tudo aquilo que é oposto à realidade desse céu. Paulo quer que os crentes vivam de maneira digna desta vocação. Que vocação? Essa salvação que os levará para o céu. Segunda coisa que ele pede, e eu termino aqui, versículo 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós
e vós nele. Segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, Paulo agora pede pelo testemunho dos crentes. O que ele está pedindo? Que Cristo seja glorificado nos crentes, que os crentes sejam exaltados em Cristo. Olha que coisa sublime. O cristão que glorifica a Cristo será glorificado em Cristo. O que ele está pedindo é o seguinte: já que nós vamos para o céu, já que nós vamos morar com Jesus, é importante que o seu testemunho glorifique a Cristo aqui e agora. Porque na medida em que você glorifica a Cristo, você é glorificado nele. Somente aqueles que glorificam a Cristo aqui serão glorificados nele na parousia, na segunda vinda. Meu desejo é que assim como o mestre tem sua glória nos seus discípulos, pai e uma mãe têm a sua glória nos seus filhos, Cristo tem a sua glória em você. Por isso, quando Paulo termina aquela belíssima oração em Efésios 3, ele diz: a ele seja a glória na igreja e em Cristo. Primeiro a glória dada ao Pai na igreja, depois a glória dada ao Pai em Cristo. Porque você que glorifica Cristo será glorificado. Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Que nós tenhamos, irmãos, toda a consolação no meio das lutas, porque nós caminhamos para um reino de glória, onde as nossas lágrimas serão enxugadas, e onde nossa dor vai não mais existir, e onde o luto não mais vai penetrar, e onde nós reinaremos com Ele para sempre. Amém.